Oi aí, olá gente, tudo bom? Mais um dia, mais um vídeo. E é isso, você já sabe, se inscreve, dá like, segue no Instagram, todo esse discurso que você já tá acostumado a ver eu falando aqui no canal. Mas é isso, a vida entrega recado dado, vamos pro caso. Antes de eu entrar no caso em si, gente, eu acho necessário falar uma coisa pra vocês. Nesse caso, eu vou tratar de temas como religião, fé, igreja. E nada do que eu falar aqui é minha opinião pessoal, não é nada do que eu penso. Eu não tô aqui pra atacar a fé de ninguém. Eu só tô aqui pra relatar o que aconteceu. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Em todo lugar existem pessoas ruins, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas. E não é só porque uma pessoa faz uma coisa dizendo que é em nome de Deus, que Deus realmente concorde com aquilo. Sempre tem aquela pessoa que mancha a imagem, estraga o movimento pelo qual ela luta. Então não vamos generalizar, tá bom? Era isso. E agora sim, bora pro caso. O Maurino cresceu junto a 9 irmãos em uma casa que ficava na fazenda São Gabriel, na Bahia, na vila de Santo Antônio de Jesus, onde todos os 9 haviam nascido. A casa dele era bem silenciosa, porque quase ninguém podia falar alto, lá era uma das regras. O único que podia falar mais alto era o pai, que era o Edgar. Lá era uma casa assim, bem daqueles padrões, bem cheia de regras, bem tradicional. O pai dele se chamava Edgar, era o vaqueiro da fazenda. O dono era um procurador de justiça de Salvador, que de tempos em tempos aparecia por lá. A mãe se chamava Maria e cuidava da casa. E por mais que o Maurino gostasse da vida no campo, ele não se conectava muito com aquilo. Não era aquilo que ele queria para a vida dele, ele queria buscar novos horizontes. Então, no ano de 1966, ele tinha acabado de completar 18 anos e ele resolveu se alistar no exército de Salvador. Então, o Maurino vai, ele chega em Salvador, ele tinha pouco dinheiro para ficar lá por alguns dias. E também ele tinha um papel com o endereço da casa do primo dele, onde ele ia ficar hospedado. Mas por alguma razão que eu não achei nenhuma explicação, sabe? Esse caso é bem antigo. Se vocês forem pesquisar, gente, vocês não acham nada sobre ele. Tudo que eu encontrei basicamente foi um livro-reportagem que eu tive que ler. E aí, não explica muito bem o motivo que não deu certo, mas acabou que não vingou essa ida da casa do primo. E aí o Maurino resolveu que ele iria morar sozinho, se sustentando com o pouco dinheiro que ele tinha, até ele encontrar um emprego para poder se manter em Salvador. E para o Maurino era um pouco assustador tentar um emprego numa cidade como Salvador, porque ele não tinha concluído nem o primário. Ele tinha parado de estudar na terceira série, mas mesmo assim ele foi atrás, ele acabou conseguindo um emprego. Aliás, foram logo dois. De manhã ele trabalhava numa sorveteria durante o dia, e à noite ele trabalhava num bar como garçom. E foi assim, ele trabalhando durante a manhã e a noite, muito para conseguir juntar dinheiro para se manter, até que ele arrumou um emprego em tempo integral num restaurante. E aí ele conseguiu um lugarzinho para morar no bairro Iap. Aí o Maurino começou a frequentar à noite as aulas da professora Maria da Glória em uma escola na Ladeira da Saúde. Ele quase conseguiu concluir os estudos, mas como ele trabalhava durante o dia todo, ele achava muito cansativo ele trabalhar e à noite ter que estudar, então ele acabou abandonando de novo a escola. E aí ele acabou arrumando outro emprego melhor, que era de entregador de imóveis numa loja muito famosa lá da cidade, o que ele achava bem melhor do que ficar o dia atendendo pessoas e tal. Ele se identificou muito com esse emprego e começou a ganhar um pouco melhor. E aí um dia ele tava numa praça e ele viu um homem pregando a palavra de Deus no meio das pessoas, evangelizando, né? E aí ele ficou muito encantado com a forma que aquele homem conseguia prender a atenção das pessoas, com o vocabulário, como ele falava muito bem. E apesar dele achar engraçado, porque ele nunca tinha tido uma religião, a família dele nunca foi de nenhuma religião, e ele não entendia e ele achava engraçado essas pessoas que saíam debaixo do sol para falar do amor de Deus e da salvação. Ele sempre achava muita graça disso tudo, mas nesse dia em específico ele ficou encantado com a forma que esse homem falava. E ele disse que se um dia ele fosse cristão, ele ia ser de verdade, que ele não ia pecar de jeito nenhum, ele ia seguir a Bíblia na risca. E aí um dia ele é convidado para ir numa igreja, uma igreja batista. Ela funcionava num prédio da Associação de Funcionários Públicos. Então ele foi chamado, e essa foi assim uma das primeiras vezes que ele foi à igreja. Ele até pegou uma Bíblia emprestada com um amigo dele. Então, certo dia, ele foi para um desses cultos e o pastor lá estava dando uma mensagem, uma palavra.
E o que o pastor disse lá pra ele, assim, tocou na vida do Maurino, ele achou aquilo tudo muito incrível. O pastor lia um versículo que Jesus disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim". Então o pastor perguntou se todos acreditavam e o coro de irmãos gritou junto: "Eu creio". E o Maurino gritou junto com a multidão: "Eu creio". As lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Neste momento sentiu uma fé que nunca supunha possuir. Experimentou uma tranquilidade que nunca havia sentido nessa confusão de sentimentos. Teve certeza de que aquela felicidade era a grandeza de Deus que lhe dava força e lhe dava a crença. E aí então foi aí que o Maurino resolveu que ele seria cristão e a cada culto ele mudava, ele começou a ficar muito diferente e realmente se tornar um cristão. E aí ele disse que buscaria ser santo, assim como os discípulos, né, como Paulo, como Abraão. Ele buscaria estar sempre disposto a ouvir a voz de Deus. E aí, no ano de 1975, ele acaba vendo uma moça jovem que lhe chamou a atenção. Ela estava visitando a igreja dele, o nome dela era Maria Nilza. A Maria Nilza era de um município muito pequeno que ficava aos pés da Chapada Diamantina, ao norte, Mundo Novo. Tinha pouco mais de 18 mil habitantes. E a Maria Nilza foi visitar essa igreja porque alguns amigos dela chamaram, porque ela já tinha morado nessa cidade antes. E aí ela foi nessa cidade de visita mesmo, buscar uma certidão dela da escola, porque ela queria transferência para outra e precisava desse histórico. E eles tinham se mudado dessa cidade para outra para buscar tratamento para a mãe dela, que estava doente. E a mãe dela, gente, quase não levantava da cama e ela dizia que acreditava que isso era uma coisa maligna, não uma doença física. E aí ela conversa com o Maurino, eles trocam uma ideia por um tempo e ela conta sobre a mãe e diz que levou a mãe em vários médicos e nenhum conseguiu descobrir que doença a mãe dela tinha, apesar de alguns falarem que tinha sido derrame, porque a mãe dela nem falava mais direito. A Nilza estava crente que isso era uma coisa assim maligna e era obra de feitiçaria. Foram as palavras dela. E o Maurino não duvidou em nenhum momento dessa história, ele olhava assim, acreditava com toda a atenção do mundo. E a Nilza, gente, ela era assim, bem religiosa mesmo. Ela era muito, tanto que ela deixou de estudar, ela também largou a escola, mas não por algum motivo assim de trabalho, e sim porque ela acreditava que a sabedoria vinha de Deus, que Deus dava sabedoria para ela, e que ela não deveria aprender a sabedoria dos homens, porque ela não precisava, então ela largou a escola. Ela era bem assim, não usava maquiagem, ela só usava roupa longa. Ela disse que uma vez tirou a sobrancelha, mas logo se sentiu culpada por achar que era pecado e nunca mais fez, o que fazia as outras pessoas chamarem ela de cafona. Sabe, essas coisas, mas ela não ligava, ela orava muito, sabe, ela era desse jeito. E, gente, tudo que a Nilza falava, o Maurino absorvia e ele começou a acreditar, ele viu ela como se fosse assim um exemplo, ele queria agir da mesma forma que ela, e ela contou todas as histórias dele, eles conversaram sobre a Bíblia, sobre versículos, sobre isso basicamente, e aí depois de um tempo eles começaram a namorar. E aí uma das coisas que eles mais gostavam de fazer juntos eram sair por aí nas ruas pregando o amor de Deus, evangelizando. Mesmo que o Maurino ainda fosse novo nesse caminho, a Nilza vinha e sussurrava no ouvido dele o que ele deveria falar, e ele sempre confiava muito em tudo que ela dizia. E aí teve um episódio que o Maurino estava voltando do trabalho e ele sempre passava perto de um hospital. E ele disse que do outro lado da rua ele viu um homem todo de branco, sabe? Brilhava muito. E ele disse que teve a certeza que ali era a imagem de Deus, que era Cristo falando com ele. E que não era a primeira vez que Jesus aparecia para ele. E aí ele disse que aos poucos aquela imagem foi se transformando e virou a imagem da Nilza. E aí ele teve a certeza depois desse dia que era um sinal de Deus, que era para eles caminhar e estarem juntos. E aí nessa época a Nilza já tinha voltado para a cidade dela, mas mesmo assim eles namoravam por carta. E aí no dia que ela voltou para visitar ele, ele pegou ela, levou pro lugar que ele chamava de Monte das Oliveiras, que era um monte afastado que tinha lá. E lá mesmo eles resolveram que iam se casar assim do nada, e ela amava muito ele amava muito ela, e ele disse que teve essa visão. Então eles meio que se casaram ali. E aí ele disse pra Nilza que Deus tinha uma missão muito importante para ele na Terra, que ele deveria reunir um grupo de pessoas como seus discípulos para ele pregar a verdadeira palavra de Deus, porque ele dizia que essa palavra que tem na Bíblia não tá certa e que Deus revelaria para ele qual era o certo. Então ele falou isso pra Nilza e a Nilza concordou com ele. E aí ela
se casou com ele e voltou pra Novo Mundo, que era onde ela morava. E aí passou um tempo, o Maurino resolveu ir até a cidade da Nilza pra conhecer os pais dela. E foi o que ele fez, ele foi conhecer os pais. E aí no mesmo dia já, enfim, cidade de interior, vocês sabem como funciona. O pai dela pediu ajuda pro Maurino pra capinar um lote que tinha lá, e aí ele capinou. E ele não tinha costume de fazer essas coisas, então a mão dele ficou toda estourada, com calo. E aí ele falou lá pras pessoas, falou, olha, eu não sirvo pra fazer isso, eu não vou fazer isso, porque Deus não me chamou pra fazer isso. Ele disse que Deus não queria que ele trabalhasse, e sim que ele focasse na missão dele aqui na Terra, que era reunir esse tal grupo de pessoas. E aí nessa época a Nilza morava com os pais, só que aí ela decidiu que era hora de viver com o Maurino, então eles resolveram se juntar. E o Maurino ficou lá mesmo pela cidade da Nilza, nunca mais voltou. E aí o Maurino decidiu que eles não se chamariam mais pelos seus nomes de nascimento, e sim que Deus tinha escolhido novos nomes para eles. O Maurino se chamaria Matota e a Nilza Marata, que eles diziam com certeza que eram nomes bíblicos, apesar de ninguém nunca ter encontrado esses nomes na Bíblia. E aí um dia, agora o Matota e a Marata, né, estão andando na rua, e aí eles encontram um homem que era pastor de uma igreja, que a Nilza já tinha congregado desde criança, eles se conheciam desde crianças. E aí ele ficou muito feliz em ver ela, que agora ela era casada e tal, deu as felicitações pra ela. E convidou eles pra noite estarem juntos no culto da igreja dele, que era a Assembleia de Deus. E aí o Maurino disse que ele não ia mais compactuar com as outras religiões. Ele disse que Deus, ele queria um povo só, não queria várias doutrinas, ele tinha só os mandamentos que disse pra ele e que não podia mais contar com ele visitando outras igrejas, porque quem não seguisse ele estava pecando e já estava condenado. E aí, pouco tempo depois deles estarem casados, a Nilza, eu vou me referir a eles com o nome de nascimento, gente, porque senão eu vou me confundir, vou acabar confundindo vocês. A Nilza acabou aparecendo grávida, e aí o Maurino disse que esse filho era de Deus, que ele seria um escolhido para mostrar para o povo a salvação e que seria um menino. E ao mesmo tempo que isso acontecia, eles continuavam procurando seguidores para o seu grupo, para a sua igreja. E aí a Nilza disse que tinha uma fazenda lá perto que era cheia de trabalhadores, então assim, era uma fazenda muito grande. E o dono quase não ficava lá, então as pessoas trabalhavam lá e ao mesmo tempo moravam lá. Era como se fosse uma comunidade mesmo. E o nome dessa fazenda era Fazenda Havana, e lá tinha muitos conhecidos da Nilza desde que ela era criança. Eram mais de 20 pessoas que tomavam conta das plantações, do gado, enfim, eles cuidavam de tudo. E aí o Maurino fazia assim, ele chegava cedo nessa fazenda, as pessoas trabalhavam, e quando dava a hora delas almoçar, descansar, o Maurino ia e começava a pregar pela fazenda, esperando que todo mundo ali fosse ouvir o que ele estava falando. De princípio, algumas pessoas iam, outras ficavam muito irritadas com o falatório dele. Todo dia ele começou a ir lá, gente, quase todo dia. Alguns já chegaram até a discutir com ele porque não queriam ouvir, não queriam ser crentes, porque muita gente ali, gente, não tinha vínculo nenhum com a igreja. Muita gente ali tinha uma vida completamente o oposto do que é ser cristão. Muita gente não queria, entendeu? E aí ele ficava lá insistindo, falando que as pessoas não podiam usar nem relógio de pulso, que isso era pecado. E aí quando as pessoas se estressavam, ele sumia durante um tempo, só que logo depois que os ânimos se acalmavam, lá estava ele de novo. E sabe, gente, quando você consegue vencer as pessoas pelo cansaço, isso começou a acontecer. Alguns começaram a parar pra ouvir ele, assim, achando que se ele desse atenção, depois ele ia embora. E algumas pessoas começaram a se convencer das palavras dele. Muitos iam por medo, porque o Maurino ele falava muito sobre castigo, sobre punição, sobre quem não seguisse as palavras dele ia ser condenado, ia ser castigado. Então algumas pessoas começaram a ir por medo, mas de qualquer jeito começaram a aceitar tudo aquilo que ele pregava. E aí ele começou a ganhar várias pessoas daquele lugar, até que basicamente todo mundo se rendeu. Foi uma ou duas pessoas que não quiseram. E aí ele começou a falar que eles deviam morar todos juntos, porque cada um tinha o seu lugar, mas ele disse que Deus queria todo mundo ali junto para eles não terem tanta facilidade assim de pecar, para eles serem fortes. E que se não seguissem isso, eles seriam destruídos, porque eram ordens do próprio Deus. E aí ele deu o nome desse grupo de Assembleia de Deus de Todos os Santos. Era a igreja que ele queria formar. E aí chegou o dia da Nilza dar à luz. E aí eles nem sabiam qual era o sexo da criança. Enfim, naquela época esses exames eram um pouco difíceis. E como o Maurino ele só seguia instruções de Deus,
ele não quis fazer nenhum tipo assim de exame. E aí deu à luz, e aí a Nilza já tinha escolhido o filho pra criança, só que imediatamente o Maurino não deixou, disse que o nome do filho dele seria Morotó, que era o nome escolhido por Deus, seria o nome do filho dele. Só que pra infelicidade do Maurino, a criança que nasceu era uma menina, diferente do que ele disse que seria um menino, que Deus tinha revelado que seria um menino. Então ele foi questionado sobre isso, e ele disse que na verdade era um menino, só que como o Maurino não tinha sido tão fiel assim a Deus, ele tinha fraquejado em alguma coisa, Deus o havia punindo, castrando o menino ainda na barriga. Então era um menino, só que estava castrado por Deus. E aí ele não deixava ninguém chamar o filho dele de menina, ele começou a criar a filha deles como se fosse um menino mesmo. E ele disse que o filho dele já nasceu com 3 dons divinos, que era a sabedoria, fé e a ciência, e que ele seria um escolhido de Deus, e que também não se casaria, não teria relacionamento, porque a missão do filho dele na terra era cumprir o chamado, que era guiar o povo de Deus pro caminho certo. Quando Morotó nasceu, eles resolveram se mudar para casa de 2 seguidoras do seu grupo, para ficar mais unido com o resto do pessoal. Então eles começaram a fazer reuniões lá e atrair mais seguidores. E o que chamava bastante a atenção das pessoas nessas reuniões, nesses cultos, é que o Maurino sempre falava numa língua muito estranha que ninguém entendia, e que só quem tinha a capacidade, o entendimento de conhecer essa língua era só ele e a esposa. Então ele falava sempre nessa língua e a esposa dele imediatamente traduzia tudo que ele estava falando, e isso deixava as pessoas assim extremamente impressionadas. No total, ele conseguiu reunir 31 pessoas, ele até escolheu seus 12 discípulos, assim como Jesus, e eles saíam pela cidade cantando, assim, todo mundo ficava impressionado com o grupo deles, chamavam bastante a atenção da cidade, todo mundo sabia dessa igreja, dessa seita. Mas como nem todo mundo da cidade gostava e achava certo o que ele estava fazendo, ele já chegou a ser agredido. E aí, com medo, eles resolveram mudar para a fazenda Havana, que era aquela fazenda que ele reuniu os seus primeiros seguidores. E aí, assim que eles se mudaram para essa fazenda, todos passaram a morar na mesma casa, dividiam o mesmo pão. Enfim, eles trabalhavam durante o dia, e quando acabava o horário de serviço deles, todos se reuniam para um culto assim que quase virava a noite. Então no outro dia eles estavam muito cansados, mas era como se fosse um sacrifício que eles faziam para Deus. E ele sempre também saía com a sua esposa Nilza e sempre voltava com a revelação que vinha dos céus. E um dia ele disse que Deus não queria que ele trabalhasse no campo, e sim que ele ficasse o dia em casa orando junto com as mulheres enquanto os outros homens trabalhavam, que essa era a missão dele e ninguém questionou. Ele também falava que nem os pais, porque tinha uns filhos também, as crianças, ele dizia que eles não precisavam corrigir os filhos, que ele era escolhido para isso, então para bater, para castigar, ele tava lá para fazer isso. E ele dizia isso porque os pais não seriam capazes de corrigir os próprios filhos, porque agora as crianças eram facilmente dominadas pelo diabo, e só ele tinha uma autoridade para conseguir expulsar. E sabe, eles tinham que fazer umas coisas absurdas, gente, como por exemplo trocar de mulher entre si. Então isso aí não era pecado, eles podiam cada um ficar com a mulher de um. E o Maurino sempre ficava com uma mulher de um dos seus discípulos, e quem escolhia a mulher era sempre a Nilza, que ia passar a noite com o Maurino. E um detalhe importante é que ninguém podia escolher a Nilza pra dormir, era só o Maurino que podia escolher a mulher dos outros. Uma vez ele também soltou uma vaca que estava no curral, e essa vaca tinha acabado de parir, então ela saiu doida atrás de todo mundo. E o Maurino disse que era para todo mundo ficar parado exatamente no mesmo lugar, que Deus não ia permitir que acontecesse nada. E aí a vaca correu e todo mundo saiu correndo, é óbvio, inclusive o Maurino e a Nilza. E aí depois disso ele ficou muito bravo, porque ele disse que ninguém tinha confiado nele, e ele disse que ia orar para Deus matar o grupo todo, porque eles não confiavam em Deus. Aí quando tava chegando a época das eleições, o Maurino fez todo mundo rasgar os títulos de eleitores, porque eles não deviam seguir nenhuma lei aqui do mundo, que eles eram obrigados a votar. Rasgaram os documentos também, porque eles agora eram novas pessoas, não eram mais aquelas pessoas que tinham sido registradas, nem aqueles nomes, nada disso. E o que eu acho incrível, gente, é que todo mundo obedecia tudo que ele falava, homens já vividos, mulheres, ninguém questionava. E aí o Maurino resolveu que ia batizar todo mundo. Ele disse que recebeu uma revelação dos céus, que ele tinha que batizar todo mundo para tirar o nome do velho homem, que era um nome de pecador, e que Deus daria novos nomes para eles serem novas pessoas
só assim eles estariam livres do pecado do homem antigo. Então ele batizou todo mundo num açude que tinha lá. Só 3 pessoas não precisavam de novos nomes, porque essas 3 pessoas tinham nomes bíblicos, mas as outras ele deu de novo nomes bíblicos, tipo Samuel, Pedro, Tiago, era só o nome da Bíblia. E alguns nomes que não faziam sentido, tipo Fenuel. Tinha esse nome, só que não tem esse nome na Bíblia. E aí o Maurino dizia que esse nome era da Bíblia que ele ia escrever, que era a Bíblia correta a se seguir. Tanto que ele chegou a rasgar uma Bíblia na frente do grupo, dizendo que aquela não era mais a palavra correta, que com o passar do tempo as pessoas foram mudando e que a correta seria escrita por ele e seria espalhada no mundo por ele e os seus discípulos. E aí ele disse que esse momento deles saírem pregando para o mundo todo a nova palavra estava chegando. Então ele disse que eles seriam levados até o Monte das Oliveiras, em Salvador. Eles teriam que fazer essa viagem. E lá eles passariam o tempo orando, buscando a Deus. E depois desse acampamento, eles estariam prontos para levar a palavra. E aí todo mundo concordou, mas eles precisavam juntar dinheiro. Então todo mundo vendeu o que tinha, que eram seus itens de pecado, chapéu, relógio, óculos, qualquer coisa assim. Eles venderam e conseguiram juntar 18 mil cruzeiros. E as coisas que não foram vendidas, por exemplo, dentadura, essas coisas, o Maurino fez as pessoas enterrarem no quintal da fazenda, dizendo que aquilo ali elas não poderiam usar, que era pecado. Até a dentadura de senhor que tinha lá, ele fez o senhor jogar fora. Então eles alugaram um caminhão até Feira de Santana e de lá todos foram para o Monte das Oliveiras, que ficava em Salvador, no dia 17 de março de 1977. Chegaram a Salvador no fim da noite, por volta das 22 horas. Seguiam de cabeça baixa, sempre a oração, como ordenava o pastor. A noite era fria, mas ninguém se queixava, eram ovelhas obedientes. Temiam a fúria de Deus, que poderia ordenar que a terra tragasse a todos que vacilassem. Então eles passaram a viver nesse monte, nesse acampamento, longe de tudo. Com o dinheiro que eles tinham conseguido, mesmo pagando um caminhão para levar eles, ainda sobrou bastante dinheiro. E eles levaram também alguns alimentos não perecíveis para ficar lá. Então eles passavam assim, o dia orando, o dia buscando, todas essas coisas. Todo mundo também comia de uma vez só, tipo assim, juntos ao mesmo tempo. E o Maurino, ele tinha uma implicância com as crianças, ele não gostava das crianças além do seu filho. Então ele sempre dizia que as crianças estavam possessas pelo demônio. Tanto que ele fez uma coisa absurda, gente. Ele deixou uma menina pra trás, a filha de um discípulo dele, durante essa viagem que eles estavam fazendo. Então a menina não queria obedecer a alguma coisa que ele pediu. E ele simplesmente pegou a menina e abandonou na estrada, gente. Assim, no meio do nada, a menina não sabia onde ela estava. Ela tinha 9 anos de idade. Felizmente, mais tarde ela foi encontrada e foi levada até as autoridades locais. Ele também gostava de jogar areia no prato das crianças enquanto elas estavam almoçando, jantando. Ele obrigava os pais a fazerem isso, a jogar areia, que era tipo um castigo. E todo mundo obedecia. E ele já tinha deixado bem claro que Deus tinha uma revelação para ele, e que nessa revelação era para as pessoas ficarem cientes que as crianças poderiam ser sacrificadas a qualquer momento, porque, como eu já disse para vocês, ele falou que elas eram uma porta fácil para a entrada do diabo na vida delas, e os pais concordaram que a qualquer momento poderia ter sacrifício e tava tudo bem. Então, na madrugada de 30 de abril de 1977, o Matota disse que recebeu o sinal. Então chegou o dia, era o momento do sacrifício. No total eram 7 crianças, e aí ele falou com os pais e disse que as crianças deveriam ser mutiladas e jogadas no rio. E foi o que aconteceu, gente. Todas as crianças estavam dormindo neste momento e elas foram atacadas e jogadas no mar. Então os pais fizeram isso, e aí depois que voltaram para o acampamento, o Matota disse que não era para tocar mais nesse assunto, que Deus não queria mais que tocassem nesse assunto, e todo mundo obedeceu com medo dos castigos divinos. No dia seguinte, os corpos das crianças foram encontrados por pescadores boiando na praia de Ipitanga, próximo ao aeroporto 2 de julho. Suas idades oscilavam entre 8 meses e 5 anos. E aí, junto com aquela menina que foi abandonada, que foi encontrada, ela deu vários detalhes. E com a ajuda dela, encontraram um grupo e levaram todos detidos. Todos os membros foram interrogados e aí eles descobriram os horrores que tinham por trás dessa seita, dessa igreja e tudo isso que eu contei pra vocês. A filha que havia sumido encontrou a sua mãe. Quando a mãe dela viu ela, gente, a mãe dela ficou desesperada. Começou a chorar. Ela não queria que a filha dela encostasse nela. Era como se a filha dela fosse, assim, um pecado ambulante. Ela não queria mais saber da menina. E aí ela começou
a bater a cabeça dela na parede, tipo, pedindo perdão, sabe? Umas coisas assim, sem sentido. E enquanto eles eram julgados, tinha uma multidão furiosa do lado de fora da delegacia, xingando, querendo bater. E o marido só ficava com as mãos pro alto, dizendo: senhores, não sabem o que fazem, como se ele estivesse certo. Em nenhum momento ele se arrependeu do que ele fez, deixando bem claro isso. Ele continuou convicto que aquilo ali era o que Deus queria e que ele estava bem consigo mesmo. Matota e Marata foram julgados e mandados para um sanatório judicial, já que a justiça concluiu que eles tinham distúrbios psicológicos. Os demais foram julgados e mandados para diferentes presídios na Bahia. Em 1985 é determinada a liberdade vigiada do casal pelo período de 1 ano. O documento determinava que os dois deviam se comunicar se haviam conseguido trabalho e quanto ganhavam. Não poderiam beber ou sequer serem vistos próximos aos bares. Deveriam voltar cedo para casa e não poderiam se mudar sem antes comunicar ao juiz determinado para acompanhá-los, por intermédio de um assistente social que entrara em contato com a mãe de Marata, Dona Isabel. Ela informava que receberia Maria Nilza com muito carinho. Então é isso, eles foram liberados no ano de 1985. Ficaram sob vigilância, podendo fazer várias coisas, trabalho, só não podiam sair da cidade ou beber, eles ficaram sendo vigiados durante 1 ano. E basicamente fizeram sua vida de novo. Eu resumi muito esse caso, mas esse vídeo ficou gigante, é porque eu resumi, gente. Então eu recomendo muito vocês a lerem o livro que se chama Cavaleiros da Fé. Matota e Marata, Cavaleiros da Fé. Ela tem muita coisa. E esse é um caso, gente, que é esquecidíssimo. Eu não acho nada. Você procura, você não acha nada sobre isso. É brasileiro, tanto que eu nem sabia quando eu descobri, sabe? Eu nem acreditei que isso tinha acontecido, porque eu nunca nem ouvi falar. Mas enfim, me conta aqui se você conhecia o caso. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis.